Eu vou ser muito breve porque eu estou como um corpo sem corpos. É possível? Eu estou assim. E, na verdade, eu vou ser breve porque eu acho que imagino que tenham muitas perguntas a fazer. E eu queria só deixar aqui, na medida que os dois foram conversando, eu enchi, né, isso aqui, esse papel branco de cores vermelhas, e fiquei pensando na geografia como experiência. E nessa geografia como experiência me veio uma série de perguntas, né? Que é isto, geografia? Que outra geografia é esta que estamos fazendo, que colocamos à mesa, ao lado, e estamos ao lado de, ou com Nietzsche, né? Deleuze, Heidegger, Ponty, Edith Stein, Tuan e etc. E aí me vem um pensamento, né, que na verdade, vocês me deixaram um pouco angustiada, e eu sei que o Eduardo adora, vai rir quando eu falo quando falamos que estamos angustiados, e realmente é muito bom, porque eu vejo assim um pouco enquanto um desafio, né? Qual é o nosso desejo geográfico? É um pouco isso que ficou aqui a partir da fala de vocês. Eu vou vou abrir as perguntas ou os comentários. Quem quer se manifestar? Digerir vai demorar um pouco, né? Não vai ser aqui nesse momento, então aproveitem para se manifestar aí, ou expressar as suas angústias. Vamos lá, Rafael. Bom, boa tarde. A pergunta eu acho que vai mais direcionada para o Jorge, mas também, se o professor João nos quiser fazer algum comentário. Você falou um pouco da questão da violência o que foge da identidade, da normalidade para a gente, ela nos causa. E eu queria, se você pudesse falar um pouco de como essa obviedade ou essa normalidade, podemos dizer assim, se ela há a possibilidade de também nos violentar. Se é uma mudança de postura frente a ela, se pode ser uma... Não sei, porque tem o antropólogo Máximo Carnevati que ele fala que devemos estranhar o superconhecido, justamente porque o superconhecido é a coisa que nos é mais opaca, porque nós estamos tão acostumados a lidar que nós não desprendemos toda a atenção e todo o cuidado para experienciar ou entrar em contato. Então, há como pensar uma violência desse superconhecido, ou no Deleuze, ou no Nietzsche, ou nessa relação que você pensa. Rafael, tua pergunta é muito boa. Eu dou dois direcionamentos para a questão. Em primeiro lugar, uma de ordem conceitual, só no que se refere a terminologias. Veja, há conceitualmente, inclusive no interior da tradição da filosofia do romantismo, em especial esse do século XVIII, entre vivência e experiência. Vivência e experiência absolutamente não são as mesmas coisas. Isso talvez tome uma primeira
parte da resposta à tua questão. Veja, de fato, quando você cita o antropólogo, a imagem que vem é da tese nietzschiana, recepcionada depois por Heidegger, de que o que nos é familiar é mais difícil de ser conhecido, sem dúvida nenhuma, justamente porque se torna afeto identitário, ou seja, aquilo para o qual nós não temos mais olhos. É precisamente aí que a gente entende um conceito de vivência. Vivência é estar ainda na vida enquanto algo acontece. Isto é vivência. Isso significa que enquanto nós ainda estamos em algo que acontece, nós nunca nos tornamos conscientes do pathos próprio da vida enquanto nela nós estamos. É mais ou menos como esse evento aqui, essa palestra. Ou melhor, não vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que o Deleuze dá, citando um texto do Fitzgerald, chamado Crack Up. E ele faz, não sei se vocês recordam, uma analogia entre a porcelana. E o texto, essas analogias com o Fitzgerald começam desde de lógica do sentido, do capítulo Porcelana e Vulcão, vai até Meu Platôs, que na edição brasileira está no volume 3, e perpassa nos artigos. Esse exemplo da porcelana. Muito simples o texto do Scott Fitzgerald, porque ele faz uma analogia ali do homem com o prato de porcelana, com a porcelana. Você já tiveram uma xícara de porcelana, algo de porcelana, e gradativamente ela vai sofrendo cracks, fissuras, ela vai rasurando, ou melhor, fissurando, ela fica toda quebradiça. Um dia você está lavando a louça e bota o copo sobre a pia, a xícara sobre a pia, e ela quebra, e você diz, o copo de porcelana ou a xícara de porcelana quebrou. Essa formulação é correta didaticamente, do ponto de vista da experiência, mas do ponto de vista da vivência não. Porque o correto do ponto de vista da vivência é ela já sempre esteve se quebrando. Então o processo de quebradura já sempre vinha ocorrendo. No entanto, enquanto o processo de quebradura estava em curso, nós não tínhamos consciência de que, ou não formulávamos conceitualmente, que a porcelana quebrava, mas ela sempre já estava se quebrando. Por isso, Deleuze cita a imagem desse texto, do Fitzgerald, do Crack Up, que é a imagem do combatente, não sei se se recordam dessa imagem que Deleuze cita, do combatente num campo de batalha, todos os corpos derrubados, e ele absolutamente absorto diante daquilo. É uma imagem lindíssima essa. Isso significa, e o texto do Crack Up começa, a vida é, obviamente, um processo de destruição. Assim começa o Crack Up, o texto do Fitzgerald. Veja, vivência, portanto, significa que nós nunca tomamos consciência do pathos próprio da vida enquanto nela nós estamos. Por isso que é tão difícil refletir sobre algo que nos é absolutamente familiar ou absolutamente próximo. Isso está no registro da vivência. O registro da experiência é quando eu boto de alguma maneira, eu boto para fora, eu exteriorizo. Seja do ponto de vista da racionalidade, seja do ponto de vista da linguagem, isso que foi por mim vivenciado. A experiência, portanto, é epílogo. O momento no qual eu digo, falo, racionalizo ou exprimo alguma coisa, já é sempre epílogo. E, enquanto tal, já é sempre a abreviação, simplificação daquilo que foi vivenciado. Quando eu falo amor, nós entendemos do ponto de vista semiológico o que é amor. Mas nós abreviamos, simplificamos esse processo sob a forma de experiência. Porque
o que nós temos de vivência do amor é radicalmente diferente. E o conceito não consegue abarcar a totalidade do vivenciado. Por isso que a linguagem já é sempre empobrecimento do real. Então, a primeira parte, Rafael, é essa diferenciação conceitual. Veja, a gente não entende o que nos é muito próximo ou familiar, porque nós não tomamos consciência do patos próprio da vida enquanto nela nós estamos. É uma passagem da essência do Nietzsche. Por isso que nós só conseguimos processo autocrítico, clínico, portanto, distanciamento, entfremdum, como vai ser utilizado conceitualmente depois, como experiência, como processo de experimentação. Quando eu digo, bom, então, em primeiro lugar, conceitualmente, essas duas questões. Bom, violenta o processo, mesmo aquilo que nos é radicalmente óbvio, violenta. Nunca como vivência, porém, mas como experiência. E aqui eu vou ir para o âmbito do cinema, para tentar ilustrar. Vocês se recordam, que eu lembrei assim, que recentemente eu assisti o Truman, do Ricardo Darín, que é um ator fantástico, gente, é impressionante como esse cara é bom. E ele fez um filme chamado Nove Rainhas, já um pouco mais antigo. Nove Rainhas, eu não vou dar o spoiler aqui, mas a sinopse o Nove Rainhas é um clássico, né? O Nove Rainhas, o Darín ali, eu não me recordo o nome do personagem, ele é um sujeito que vive de pequenos golpes, pequenas trapaças, passou a perna em todo mundo. É exatamente isso que é óbvio. Veja, ele lida com o óbvio. Ele continuamente está lidando com o óbvio. Por que ele consegue trapacear? Porque ele lida com o que é óbvio para as pessoas, de modo que, um exemplo, ele vai tomar um café e ele rasga um pedaço do papel, do dinheiro e paga. E aí ele dá uma nota aí bem pequena. Só que quando o cara traz, ele não traz troco. E ele diz, cadê meu troco? Não, você me deu R$5. Não, eu te dei 50. Te dei 5? Falei, não, acho que dei 50. Ele tira uma nota, tá? E um pedacinho de um papel de dinheiro que estava rasgado. Aí ele diz assim, vê se não está rasgado o dinheiro que eu te dei. Só que a nota que ele deu não era de 50, mas ele tinha o rasgado da nota de 50. Aí o cara, sim, é óbvio, então, ele vai lá e dá R$45 de troco, quando na verdade o cara deu um preço irrisório. Ou seja, ao lidar com o óbvio, ele consegue trapacear. O filme, no entanto, é um grande ato de autorreflexão, de autorreferencialização da própria normalidade. Porque, e aí eu não posso mais falar, porque se eu falo esse momento do spoiler central, mas veja, o filme é o processo no qual o projeto dariniano, vamos chamar assim, da trapaça, se volta contra ele próprio. Ou seja, aquilo no qual ele jogava continuamente com a trapaça, se torna para ele uma grande trapaça. No filme ocorre um processo de auto-trapaça. O óbvio pode violentar? Com certeza. Nove Rainhas é, a meu ver, a expressão cinematográfica do projeto de autorreflexão da obviedade. Mais alguém? Alguma pergunta? Por favor. Vocês conseguem ver? Por causa do... Então, tudo bem? Boa tarde. Fica aqui. Fica pra cá. É porque foi dito de... Eu gosto muito dessa parte também. Foi você quem trouxe... Vou pra onde? Pra cá? Tá bem enquadrado? Tá legal. Eu gosto do acontecimento que vem de fora, e quando a gente toma ele, é que a gente consegue fazer algo dele, né? Dessa coisa do acaso, Nietzsche, né? Do tornar-se quem se é isso. É de certa forma muito de uma aceitação.
Mas acho que no contemporâneo, assim, bem hoje mesmo, levar essa aceitação a cabo às vezes parece muito de uma passividade. Tipo assim, então qualquer tipo de violência eu tenho que aceitá-la. Então qual é o papel, assim, de uma perspectiva nietzschiana, deleuziana, assim, de uma resistência que não seja o tempo todo permissível, passivo, assim? Como é que a gente pega esse enunciado e não vê a possibilidade de um sofrimento gratuito? Acho que o sofrimento que vocês trazem é muito interessante, assim, que é o que bate na gente, é exterior, sofre, disso que a gente faz algo. Mas parece que está tendo uma série de violências externas que já não são tão bacanas, são destrutivas, né? Mais um, Eduardo, por favor. Fazer. Na verdade, eu queria provocar vocês a falar um pouco, refletir sobre a ideia de terra e a importância dele tanto para o Nietzsche quanto para o Deleuze, né? Porque para nós a geografia a ideia de terra é muito importante e muitas vezes a ideia de terra é associada a enraizamento, a fundamento, mas fundamento no sentido de pré-existência, coisas pré-dadas, né? E às vezes eu vejo inclusive pessoas estudando Deleuze na geografia combatendo a ideia de terra como se fosse qualquer coisa aterrada fosse algo que estivesse fixando sentidos, né? E na verdade tanto Nietzsche quanto, especialmente o Nietzsche, a ideia de terra é fundante, né? Inclusive no organicismo, né? Então não sei se provocar nesse sentido, né? Como pensar a terra, inclusive não como um fundamento esse cristalizado e predado, mas como potência, né? nessa direção. Mais alguém? Professor Jorge, acho que desde o curso pensar da modernidade, né? Então, algumas coisas que eu gostaria que... eu lembro que estava fazendo a leitura do Crepúsculo dos Ídolos e o Nietzsche, uma passagem que fala do Ghost, né? De uma espécie de impulso dionísico. E aí eu queria entender como que isso toma forma na modernidade, assim, já que se a gente estaria vivendo essa crise, inclusive quando ele fala da Terra, né? Dessa crise, não sei se é a crise da modernidade que você vai dizer, né? Mas de um acirramento da ideia de modernidade. E o que eu vinha pensando é nessa ideia de o que vai ganhar forma nesse movimento de força, do que ele dizia sobre o Ghost, talvez esse impulso dionísico, como que a gente achar isso na modernidade. Eu estou um pouco angustiada em relação a isso. Obrigada. Depois o João comenta. Quer começar? Bom, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelas questões. Acho que elas tocam no nó gorde da nossa discussão, né? Em primeiro lugar, nem toda violência ou nós o que fazemos de certos encontros. O Deleuze tem um termo para isso, tanto Deleuze quanto Foucault, que na verdade não são deles, é retirado de um crítico literário chamado Maurice Blanchot, que é dehors. Por isso que eu estou falando disso que é fora, né? Força do exterior, forças do fora, né? Ou um pensamento do fora. Olha, eu diria que o tema da violência é precisamente a mesma lógica. Porque, veja, não tem outro acontecimento fatídico mesmo dos últimos dias do que o estupro da garota no Rio de Janeiro por 30 e tantos homens, e que num primeiro momento o delegado homem disse que, bom, acho que as evidências vão comprovar, vão
vão refutar a opinião geral, ou o senso comum, ele disse, né? Veja, o que é violência, nesse caso, e muitas vezes nós nos internalizamos certas violências, recebe a mesma lógica, ou está na mesma lógica. Veja, quando nós falamos de uma cultura machista, ou quando nós falamos da incorporação de certas proposições, de certos termos, de certas premissas que nós tomamos como óbvio, é justamente esse momento que nós intensificamos. Eu não vejo outra maneira a não ser indicar que o movimento feminista é precisamente aquilo que, do ponto de vista de um estatuto da ética em Deleuze, poderia se chamar de movimento de resistência ou de desrostificação. O João lembrou de um conceito fundamental do Mill-Platós também. Veja, mas não tenha dúvidas, esse processo no qual nós perdemos o rosto é justamente o processo de distanciamento, simultaneamente um processo que teve de passar ou teve de padecer por um processo de violentação. As condições de mudança ou as condições de transformação, não tenha dúvidas, são justamente quando nós nos distanciamos, e esse processo não é outra coisa a não ser formas de resistência. Deleuze, o Nietzsche são filósofos que não fazem prescrições no rigoroso sentido de um instrumental teórico que diga é assim ou é assado, justamente porque eles não poderiam inserir pela porta dos fundos aquilo que tentaram retirar pela porta da frente. Os processos de resistência são processos de fazer fugir, como a imagem do Deleuze do cano, fazer vazar, criar formas ou construir novos rizomas. Esse tipo de instrumental conceitual deleuziano é exercício de resistência política. É justamente um conceitual ou um conjunto conceitual que, ao se chocar ou ao se opor a um determinado tipo de contexto, no mínimo precisa desestabilizar aquilo que se pretendia rostificado, idêntico. Portanto, filosofia, nesse caso, é sim uma forma de engajamento político. Respondo às outras questões? Bom, essa relação tanto do Nietzsche quanto do Deleuze com o conceito de terra, no Nietzsche isso recebe uma expressão fundamental, no Deleuze é óbvio. É uma temática filosófica. Apesar do Nietzsche falar Gaia, ciência, né? Fröhliche, o termo não é Gaia no sentido de terra que nós temos. Então, se você for ler um livro como a Gaia, ciência, você não vai encontrar aqui uma reflexão sobre terra. No entanto, é preciso lembrar que o Nietzsche utiliza justamente para perspectivar, no caso de um projeto da genealogia da moral, imagens que são exatamente da historicização de determinados processos. E nesse caso, apesar de nós não falarmos em terra, eu não sei também como vocês vão chamar isso na geografia, eu diria fazer uma genealogia da moral que não significa a compreensão daquilo que é a origem miraculosa, metafísica, religiosa de um valor, mas sim o desdobramento no tempo. Portanto, a historicização de um determinado tipo de valor, como bem ou mal, e os modos com os quais
as mais variadas culturas utilizaram, reutilizaram, reinterpretaram para os mais diversos fins, tal como ele registra no seu programa genealógico. Isso significa que construir um projeto genealógico da moral é, para emprestar a expressão deleuziana, fazer uma cartografia da moral. Se estabelecer uma cartografia, e aí eu estou fazendo a conexão, se o conceito não é óbvio em Nietzsche, a conexão via Deleuze se torna esclarecida num conceito nietzschiano, como conceito de genealogia. Portanto, um projeto de genealogia é um projeto de cartografia da moral. Em que sentido? Vamos pegar esse trecho que eu acabei de ler. Cartografia, fazer uma cartografia é traçar linhas, é fazer fugir, é desterritorializar, é justamente construir as condições afetivas de distanciamento de um determinado processo ou de distanciamento daquilo que é identitário. Fazer uma genealogia da moral é construir uma cartografia no rigoroso sentido de perspectivar aquilo que se pretende absoluto. Quando João fala que o processo esquizo-analítico é justamente construir as condições para a pessoa que vai te procurar de acostumamento com uma espécie de fragmentação da subjetividade, refragmentação, reutilização, isso é justamente perspectivar aquilo que se pretende absoluto. Nós, comumente, pretendemos o absoluto. Nós tendemos a isso. O Nietzsche é um filósofo radicalmente consciente do fato de que nós sempre vamos tender à estabilização das forças, ou vamos pretender a estabilização das forças, tornando-as absolutas. E o mecanismo que se faz isso é o mecanismo mais básico da construção dos microfascismos. Como eu absolutizo? Eu digo, Virgínia não é Virgínia. Virgínia é não Jorge. O que é Virgínia? Não eu. Esse é o processo dos fascismos. Esse é o processo no qual eu torno absoluto aquilo que no fundo é histórico, aquilo que no fundo tem um processo de historicização e, portanto, de traçação, vamos criar o termo de traçação de linhas cartográficas. Ou seja, traçar uma linha cartográfica é, no projeto nietzschiano de uma genealogia da moral, desestabilizar aquilo que se pretende absoluto. Nesse caso, se nós pensarmos projeto genealógico e cartografias em Deleuze, nós estamos no mesmo domínio, a saber, no domínio do programa esquizoanalítico. Então eu acho que tem aliás, está aí um trabalho excelente, porque nós estamos pegando um conceito que não é óbvio no Nietzsche e tentando estabelecer as relações de domínio teórico entre conceitos que são utilizados para fins diferenciados, mas no entanto que tem como eixo norteador um elemento em comum, a saber, traçar uma linha. Traçar uma linha é fazer genealogia. Está aí um excelente trabalho. Eu particularmente não conheço um trabalho em torno dessa relação tão específica de junção desses conceitos em Nietzsche e Deleuze. Lorena, veja, Lorena, a questão é muito precisa e difícil de ser respondida. Agora veja, eu vou tentar conectar a tua questão com as outras duas anteriores. Quando eu penso numa expressão como a do Nietzsche, impulso dionisíaco, afirmação trágica, dizer sim, esse processo que o Nietzsche constrói de uma filosofia para espíritos livres,
sempre tem fins de transformação. Nunca é passivo, nunca é, como eu disse, ir de manhã cedo, no sábado, para o seu escritório, fazer posição de pensador e construir algo. Isso é falso. Quando eu penso em expressões como que é dizer sim, o que é o impulso dionisíaco, que se faz filosofia e que, enquanto tal, transfigura condições como experimento, no rigoroso sentido desse projeto nietzschiano de espíritos livres, eu não tendo a abstrair isso ou estetizar essa questão. E eu quero tratar essa questão no domínio da resistência política para conectar as outras duas questões. Quando nós falamos, ou em especial, e se tiver alguém assim aqui, respeito, com certeza, mas em especial, batedores de panela, repito, respeito os batedores de panela. Entenda como uma ironia isso também. Veja, quando batedores de panela dizem, não adianta, tem mais é que acabar, tem que acabar com tudo, tem mais é que deixar isso às últimas consequências, tem mais, esse processo político está tudo uma droga, vamos acabar mesmo. Nós temos essa postura. Isso não é outra coisa a não ser um processo de desdobramento na história da falência das nossas supremas estimativas de valor, que o Nietzsche rubricou como niilismo e, portanto, como uma marca decisiva da própria modernidade. O niilismo não é outra coisa a não ser um processo de esboroamento das nossas supremas estimativas de valor. Quando nós assumimos a postura que diz vamos acabar, é assim mesmo, tem mais é que deixar tudo explodir, joga uma bomba, esse tipo de termos que nós utilizamos no dia a dia, e diga é isso aí mesmo, é tudo igual, etc. Isso não é outra coisa a não ser a sua forma mais acabada no domínio político de um niilismo que o Nietzsche, influenciado pela literatura russa, em especial o romance Pais e Filhos, do Turgenev, explicava já no século XIX como, ou seja, niilismo como fúria revolucionária que consiste em destruição de toda a ordem existente. Quando nós dizemos não, tudo é a mesma coisa, acaba, etc., nós apenas exprimimos, do ponto de vista passional, a forma mais acabada de um niilismo, que é justamente esse esboroamento das nossas supremas estimativas de valor, que no mundo, ou que assume a postura de dizer não, isso de nada serve. Quando, nesse caso, você lembra da expressão dionisíaco, e eu tento entender essa expressão não sob a sua forma exclusivamente estetizada, eu não consigo pensar outra coisa a não ser em termos políticos. Dionisíaco, ou uma afirmação trágica da vida, não significa outra coisa a não ser dizer não ao próprio processo que se diz não. E nesse caso, eu lembro a tese nietzschiana de que o nosso não é a premissa mais adequada para a nossa construção, para o nosso mais sagrado dizer sim. Isso é dionisíaco. Esse processo de resistência, esse processo de cartografias, de traçar linhas para as quais nós não podemos mais ter olhos, a fim de produzir um determinado tipo de distanciamento, tem de conduzir a algum tipo de transformação, e não a nossa forma mais acabada de intensificação da própria negação política, da própria negação moral, da própria negação do mundo. Ou seja, uma mera intensificação das condições nihilistas da modernidade. Ao contrário, o sagrado dizer sim, dionisíaco, que o Nietzsche elabora na sua, desde a sua filosofia mais jovem até a sua filosofia do anticristo, não é outra coisa a não ser um não, a própria condição do não, resistência
nesse caso, é justamente fazer vazar aquilo que se tornou idêntico e nós não percebemos. Dionisíaco é, sim, exercício político. Obrigada, professor Jorge. Vou passar rapidamente para você, João Lúcio. Eu estou num papel aqui muito difícil. Tá bom? Rapidão, pessoal. Só umas palavras aqui sobre as perguntas. Não demoro, não. Sobre a questão da primeira pergunta, da primeira questão é a seguinte: um estoicismo pode ser de dois modos, um grego antigo ou um romano que é já banhado por cristianismo. Uma coisa é aceitar a dor resignadamente, que é uma forma de ressentimento ainda, aceita-se de forma ressentida. A outra forma é como a afirmação dessa dor que gera aumento de potência. Então, a aceitação da dor de forma potente, ela aumenta a exuberância da vida. A outra diminui a potência, ou seja, gera degenerescência, né? A segunda coisa, uma palavrinha com relação à resistência. A palavra resistência tem a ver com uma questão que eu coloquei mais cedo sobre o pensamento de esquerda, aquela pergunta que eu fiz a Gisele e a professora Gisele e ao professor Davis, né? O pensamento de esquerda, ele teria que se desvincular das capturas que Estado, capital, bipartidarismo político fazem da questão da esquerda, que uma coisa é o pensamento de esquerda como contra-hegemonia, outra coisa é a captura do pensamento de esquerda por direitas e por esquerdas. A gente tem que fazer a genealogia dessa questão da esquerda. Então, a violência da resistência, ela necessariamente é violenta, ela tem que ser, e a agressividade não é hostilidade, necessariamente não é, né? E teria que se pensar a resistência como uma atividade em si, ou uma afirmação de si, como o ativo nietzschiano. Não basta pensar a resistência como algo que vem após uma violência sofrida. A resistência tem que ser pensada sobre o campo de poder que existe antes da violência impetrada. Então eu acho que as pessoas que pensam a esquerda têm que pensar mais sobre isso, que existe um projeto de esquerda, de pensamento de esquerda, para além das reações às violências sofridas. A terceira questão, que é o pensamento da Terra, tem muita coisa a se falar disso, mas assim, basicamente, os devires da Terra, as mutações, os acontecimentos da Terra é que produzem as singularidades como acontecimentos do pensamento. Ou seja, devir de terra gera devir em pensamento. O fixado, que é o equívoco que você está trazendo, Eduardo, é justamente tentativa dos sócios de gerar abstração, né? Ou seja, de desconectar o pensamento da terra. É o projeto oposto ao de Nietzsche e da esquizoanálise. E aí a questão da rostidade. A questão da rostidade é assim: cria-se um rosto para gerar captura. E o projeto da esquizoanálise é assim: conheçam seus rostos, porque só conhecendo os rostos que são produzidos sobre seu corpo é que vai haver captura. Se você conhecer esses rostos, você consegue produzir as linhas de figura, as linhas de fuga, que são os traços de rostidade. Então, o traço de rostidade, que é o traço que escapa do rosto, é que vai fazer a luta contra-fascista sobre a questão da captura. Então, teria que produzir traços de terra sobre os rostos, traços de terra sobre os conceitos, que é religar o conceito à terra de onde ele parte. Jorge, Luiz e João Lúcio, eu queria pedir licença a vocês para agradecer a Nietzsche e a Deleuze por terem inspirado a fala de vocês. Muito obrigada, eu acho que foi muito importante para nós ter ouvido vocês. Obrigada mesmo.